Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa semanal Em Comunhão, da nossa TV Aparecida. Na alegria de estarmos reunidos e conversando sobre a Bíblia Sagrada. Já conversamos tanto sobre esse livro maravilhoso, aquele que é a marca registrada de todos nós que nos orgulhamos do nome de cristãos. E é tão importante que essa Bíblia esteja aí nas suas mãos, aberta, pertinho de você, sempre, viu? E nós estamos conversando sobre a literatura joanina. Você se lembra que nós já conversamos sobre o Evangelho de São João? Agora estamos conversando sobre as cartas. 3 cartas de São João. Uma primeira carta mais desenvolvida, uma segunda e terceira carta mais curtinhas, mas que são muito atuais para a nossa vivência cristã atualmente. E para conversar sobre isso, mais uma vez eu queria agradecer a professora Benedita, a professora Dita de Souza. Bem-vinda, Dita. Muito obrigado, padre. É muito bom a gente estar aqui novamente para continuar com essas 3 cartas que são joias, né? As joias do Novo Testamento, junto com as outras cartas, mas essa de São João é diferente, é algo assim que a gente precisa aprender, como o senhor disse, que faz parte do nosso mundo hoje. Exatamente, entende? Eu acho que é importante. E a Benedita, a professora Dita, ela tem trabalhado muito nessa evangelização com a palavra de Deus o tempo todo. Tem uma série de publicações, vale a pena a gente aproveitar aquilo que ela já publicou para a gente, né? Mas também tenho a grande alegria do professor Orofino, que está online conosco. Seja bem-vindo, Orofino. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria estarmos aqui novamente nessa semana. Também uma saudação especial à minha amiga professora Dita. E vamos retomar as nossas conversas sobre as cartas de João, lembrando sempre que é o fundamento do nome desse programa, Viver em Comunhão. A primeira carta de São João, eu gostaria de, primeiramente, ver o texto que nós queremos projetar para você, é o card que chamam aqui, né? Capítulo 5, versículos de 4 a 6. Preste atenção nesse card. Assim, tudo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio com água e sangue, Jesus Cristo. Não só com água, mas com água e sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Que comentário, Orofino, você faria sobre esse versículo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que perceber a importância na literatura joanina da junção entre água e sangue. Sim. Do seu lado aberto saiu sangue e água. Está lá no Evangelho de João. Então, a água simboliza o batismo, e o sangue simboliza, ao mesmo tempo, a Eucaristia, mas também simboliza aquilo que é a martiria, o testemunho público da sua fé, que é a maneira de vencer o mundo. Então você tem que enfrentar o mundo com a sua fé. Isso pode levar a derramar o seu sangue. Sim. Mas não é por isso que você vai sentir medo. Para Jesus, o que se opõe à fé, no Evangelho de João, para Jesus, o que se opõe à fé é o medo. Nós temos que vencer o medo através da água, que é o batismo, ir para o mundo, que é o espaço público, e dar testemunho da fé. Eu acho que essa é, vamos dizer assim, o pensamento que coroa toda a reflexão dessa carta. E me chama muito a atenção essa afirmação de João que você nos lembra aqui. O que se opõe à fé é o medo. E por que será que há tanta gente cheia de fé e cheia de medo? Não é possível, é uma contradição, né? Aí, o que esse texto traz para você, Dita? Pois é, essas palavras do Orofino aí me veio assim, vencer o mundo, né? Como vencer o mundo? Esse mundo, trazendo para hoje, né? Esse Sim. mundo de hoje, como vencer o mundo? Como o senhor disse, o que nós temos tirado da nossa vida é o medo, porque quem confia em Jesus Cristo, quem confia no que Ele traz para nós, não tem medo, porque o medo é a desconfiança.
Então, se ele diz aqui, para vencer esse mundo, é através do batismo, né, do nosso batismo, e através do seguimento a Jesus. Seguir a Jesus. Se eu sigo a Jesus e confio e tenho fé, não tenho medo. Porque eu faço o que eu tenho que fazer como cristão e espero em Deus, descanso em Deus. Eu descanso em Jesus, porque Ele fará o resto. É isso que São João coloca para as comunidades. Você não pode ter medo, confia no Senhor, né? Pelo batismo, que é o que vai fazer você entrar na vivência de Jesus ou na vivência da comunidade. Sim. E testemunhar essa vivência, né? Não ter medo de testemunhar. Claro que eles viviam numa época de transição e que lembravam de muitos dos que não tiveram medo e foram martirizados, não é? Mas esse martírio era algo que fazia parte da vida do cristão. Então, esse versículo, esses 3 versículos nos levam a entender na nossa vivência hoje como vencer o mundo, sem o medo e na confiança no Senhor. Certamente. Então, só para complementar um pouco aqui, Sim. Padre Ulisses e Benedito, isso nos dá um pouco a ideia do contexto. Isso. Sim. Ou seja, é um refrão no livro do Apocalipse. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham. Por que exatamente? É porque Exatamente. os escritos joaninos, eles são frutos de uma reação do Império, que a partir do ano 96, o imperador Domiciano começa a produzir leis contrárias às comunidades cristãs. Então, uma pessoa que se apresentava para o batismo, ela também se apresentava a viver fora da lei do mundo, da lei do império. E isso levava muita gente a ter medo de ser batizado. Correto. Porque isso aparece na primeira carta de Pedro. Vocês vão ser chamados de criminosos, mesmo que não tenham roubado nada, mesmo que não tenham matado ninguém. O crime de vocês é ser cristão. Então, muita gente tinha medo. E aí, a literatura joanina, em reação, vai dizer: não tenham medo. Exatamente, né? E ele, o tempo todo ele está falando, né? É a fé que vai vencer o mundo. E como o professor Eulfino já falou, naquela acepção de mundo que é de estruturas, né? Que dominam, que perseguem, que são contra a vida, contra a fé, contra a liberdade. São estruturas do mundo e estruturas que se repetem, afinal, ao longo de séculos. Esse mundo, o cristão tem que pensar, é necessário superar, é necessário vencer. Eu não posso dizer amém para estruturas de um mundo que absolutamente não são de Deus. Creio que é muito importante. E dentro dessa carta ainda há algumas coisas que são importantes. Eu sempre me impressiono com uma afirmação que está aqui dentro, né? Nós somos chamados filhos de Deus, né? E somos de verdade filhos de Deus, mesmo que não tenha se manifestado a realidade desta filiação divina que nós recebemos. Como que entendemos essa convicção profunda de João, né? Nós somos filhos de Deus. Quando eu leio ou sinto essa afirmação de João, nós somos filhos de Deus, nós temos que pensar quem é Deus. Sei. Quem é Deus para nós, né? E voltamos àquela mesma história do início da carta. Deus é amor. Sei. E esse amor é o que nós temos que testemunhar para os outros. E nessa primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 7 até essa perícope inteira, até o versículo 21, ele fala do amor. Como é que Deus nos ama, como devemos amar, como devemos viver. 26 vezes, em 9 capítulos, em 9 versículos. Sei. Então, quer dizer, o amor para ele, esse amor, não o amor simplesmente, o amor que existia na época, mas o amor que vem de Deus, o próprio Deus que é amor. Então, eu vejo essa primeira carta de São João naquele tripé que eu falei, na missão, no testemunho e no amor. Sei. O amor que nós temos que testemunhar, que viver. Além de testemunhar, viver e levar.
né, ser o apóstolo, ser aquele que leva esse testemunho de Deus. É isso que São João faz nessas comunidades, em todas as comunidades lá na região de Éfeso, naquela região, e também desde a Judéia até Éfeso, porque o Império Romano atuava nessa época em todos os lugares daquela região que São João vivia. Então, a gente pode perceber, sentir que o que mais tinha que João persistia nos cristãos era isso, não ter medo e perceber o amor de Deus, como é esse amor de Deus na minha vida, né? Esse testemunho que eu tenho que dar. Certo. Que tenho que viver, não só dar, mas viver e sentir e avaliar como é o amor de Deus. E creio que a dificuldade de que essa filiação divina não se manifestou ainda exatamente pela imperfeição nossa de amar. Exatamente. Né? Nós não somos capazes ainda de corresponder perfeitamente a esse amor de Deus. Mas comentando um pouquinho, professor Rufino, exatamente essa questão que certamente parte também do nosso batismo, viver como filhos de Deus, porque somos filhos de Deus. É toda uma moral que ele propõe? Eu só queria relembrar, Padre Ulisses, Sim. o versículo que nós lemos na semana passada. Sim. A nossa comunhão, portanto, a nossa comunidade, Sim. deve existir um amor como existe entre o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. A partir daí, o autor da carta vai chamar... Creio que há um momento de paralisação. Por quê? Porque nós somos filhos no Filho. Sim. Nós somos filho no Filho para que possamos amar o Pai através do batismo. Então, o nosso batismo é que nos torna filhos de Deus. Nós temos que nos conscientizar de que somos, de fato, filhos no Filho, se vivermos o nosso batismo. Por isso que a primeira parte da carta é toda centrada na palavra luz. Até hoje, quando uma criança é batizada, a gente bota o círio pascal. Essa luz é a luz do ressuscitado. É o ressuscitado que nos torna filhos. Nós somos filhos no Filho. E exatamente, a partir daí, então, é que vem toda a implicação ou toda a necessidade de viver essa dignidade, não é mesmo? Pessoalmente, viver essa dignidade socialmente, comunitariamente. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Né? Então, nós precisamos nos conscientizar do nosso batismo. Acho que esse é o grande ponto do documento de Aparecida. Evangelizar os batizados para que descubram o valor do seu batismo. Exatamente, né? E ele vai insistir muito, mas muito mesmo, naquilo que o nosso Papa também tem insistido, a fraternidade, né? Essa vivência em fraternidade, que se a minha filiação divina é um dom de Deus, gratuito, vem através de Jesus, recebi gratuitamente, sem nenhum merecimento da minha parte, né? E se eu aceito esse dom de Deus, eu aceito que os outros vão ser meus irmãos e minhas irmãs, seja lá quem for, né? E o mandamento do amor, ele deveria ser assim uma atitude, poderia dizer quase natural, né? Quase natural. Porque sou batizado, eu amo. E isso é tão difícil hoje, né, Padre? Exatamente. Não sei porque nós vivemos, a nossa realidade é hoje, a gente vê mais hoje isso, né? Que é tão difícil. Se a gente começar a ver através de nós mesmos cristãos, é difícil nós cristãos somos católicos, ou somos evangélicos, ou somos outro tipo de cristãos, as pessoas já não se entendem, né? Como nas comunidades de São João. Eles eram todos cristãos, mas não se entendiam. Porque tinha nessa época as filosofias a partir dos gnósticos, mas hoje de uma série de coisas que o mundo oferece. Então as pessoas não se amam, se recriminam. É cristão, eu sou cristão, o senhor é cristão, outra é cristão, mas não se respeitam, não se amam como
São João coloca aqui, esse amor fraternal, esse amor em Deus, esse amor do batismo. Até o nosso batismo a gente esquece, não é, padre? Nem Sim. sei quando a gente foi batizado, o que significa o batismo. Então, se nós fôssemos novamente nos catequizar para saber o que significa o batismo na nossa vida hoje, seria o início. Não é? O que significa o batismo para nós hoje? Isso que o Ouro Fino falou, a luz. Por que essa luz? Por que o batizando tem que acender a sua vela naquela luz? Por que o sal? Por que a água? Né? Exatamente. Então, essa simbologia muito forte do nosso batismo hoje nos aproxima ou nos deixa longe de Deus. Exatamente. Agora é interessante, Ouro Fino, também eu percebo que a referência que João faz a Deus, né? Deus é amor, né? Deus é amor. Mais forte do Evangelho a referência a Jesus, né? E aqui o tempo todo ele está já colocando o mistério da comunhão trinitária e ele se refere ao Pai. Exato. Né? Deus é amor. Então, para a literatura joanina, sim, a única maneira que nós temos de ver a Deus é ver Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Sim. Portanto, Jesus é a visibilidade de Deus. Mas para que a gente então possa chegar a Deus, eu devo ser como Jesus, filho no Filho. Para que eu possa ser filho no Filho, esse é talvez o coração dessa primeira carta de João, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que viver a justiça. A palavra justiça é chave para o miolo dessa carta. Agora, para João, o que é viver a justiça? É viver a palavra encarnada em Jesus. É viver o Evangelho. E qual é o resumo do Evangelho? É o amor. Então, se eu vivo o amor que Jesus propõe no Evangelho, eu chego a Deus, porque Deus é amor. No fundo, o raciocínio da autoria dessa carta é muito lapidar, é muito bem estruturado. Sim. Luz, justiça e amor. 3 eixos. E coloca então o cristão dentro de um comportamento moral que vai muito além da lei, das regras. Se a vossa justiça não for maior que a justiça de quem pratica a lei, aí estamos um pouco no Evangelho de Mateus. Mas isso é retomado um pouco na carta. Sim. A justiça verdadeira é viver a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Exatamente. E nos coloca numa atitude de quem, como dizia Jesus, o sábado foi feito para o homem. Exato. De quem é capaz de lidar com as leis e regras em função do irmão, em função da irmã, em função da vida, né? E não simplesmente para ver a lei cumprida. Isso é secundário para Jesus. Né? Ele quer que a vida e o ser humano sejam valorizados, respeitados, dignificados e a partir do amor, né? A regra. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque com que facilidade a gente, por exemplo, eu tenho uma fé, eu conheço um pouquinho da Bíblia, ao invés de aumentar a minha capacidade de amar, aumenta a minha capacidade de julgar os outros. Exatamente. Isso é terrível. Não é de Jesus. Esse aqui é de Jesus. Esse não é. Isso é do demônio. Quanto católico, quanto cristão tem essa triste, eu digo, maldita presunção de apontar o demônio no outro. Né? É verdade. Eu falo, toma cuidado que é possível que ele esteja bem dentro de você. É verdade. Esse apontar o dedo é muito... É muito, perigoso demais, meu Deus do céu. E a gente tem uma facilidade, sei lá, uma doença, um vírus, de facilmente usar a palavra de Deus, usar a fé que a gente tem para julgar o outro. Sempre justifica. Tudo que você quer justifica. É interessante, né, que coloca para nós muito claro esse viver na fé e no amor. Ou seja, são duas virtudes que ou estão juntas ou elas não existem, porque uma depende da outra. Exatamente. Se eu não creio em Jesus, para que amar? E
ele coloca muito aqui também nessa carta, além da fé, da justiça, do amor, a convivência fraterna. Sim. Porque de tudo isso, eu diria que são frutos da justiça, da fé, do amor, a convivência fraterna, que é o que não existe no contexto dessas 3 cartas. Sim. São João deve ter tido muito trabalho para trazer paz para essa igreja ou para essas igrejas do seu tempo, desse tempo, porque realmente de todos os lados tinha injustiças, né? E situações difíceis de contornar. Sim. Não só dentro da igreja, fora da igreja também. Né? Sim, já tinham que se debater diante de uma sociedade que absolutamente estava longe de ser cristã, né? Longe. E pelo contrário, como dizia Ouro Fino, já armando perseguições constantes contra os cristãos. O próprio João. Ouro Fino tinha feito uma referência que eu acho que é interessante para nós, que eu gostaria que você comentasse um pouco mais. Essa relação amor e mentira. Né? Vamos falar assim, Padre Ulisses. A Bíblia toda Sim. parte de uma coisa que aconteceu lá no paraíso terrestre, capítulo 2 e 3 do livro do Gênesis, que é uma grande interrogação. Por que será que entre a mentira que vem de uma serpente e a verdade que vem de Deus, sim, o ser humano faz a opção pela mentira da serpente? Essa serpente vai crescendo ao longo da história. Quando chega no livro do Apocalipse, ela é um dragão enorme. Mas para que a gente não tenha dúvida, o próprio autor do Apocalipse diz: esse dragão, que nada mais é do que a velha serpente. Portanto, a mentira vai crescendo sempre. A única maneira que a gente tem que combater a mentira, e aí Jesus vai dizer no capítulo 7 do Evangelho de João, o demônio é o pai da mentira. Nós temos que buscar o verdadeiro caminho, construído a partir da verdade, que nos leva à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a única maneira de vencermos a mentira é não termos medo de viver a verdade, que é a palavra de Jesus. Só que se eu for viver a verdade, que é a palavra de Jesus, o mundo vai tentar me calar. O mundo vai tentar me eliminar. Porque o mundo se constrói em cima da mentira. Hoje a palavra-chave da nossa sociedade é a palavra fake news, que é a palavra pernóstica para a mentira. Então nós somos uma sociedade construída em cima da mentira. E nós temos que ter coragem de levar a verdade. Nós não podemos ter medo de levar a verdade. Por isso que o refrão da literatura joanina é exatamente esse: não tenha medo. Pois é, eu me impressiono sempre, viu, com esse capítulo 4, esse versículo. Se alguém disser, versículo 20, se alguém disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E isso de um lado é bonito, do outro lado dá um arrepio tremendo na gente, viu? É verdade. Dá um arrepio. Aí sim eu sinto um pouquinho de medo, porque é tão fácil dizer eu te amo, meu Deus, de todo o coração, e olhar com irritação para o meu colega que está ali ao lado. Não estou de acordo com ele. Meu Deus do céu, como que você sente isso? Eu sinto assim, como o Ouro Fino falou, nós vivemos num mundo de mentira. Sim. Eu olho para o meu irmão e digo, eu te amo, mas eu no fundo, eu odeio, né? Ou eu tenho inveja, ou eu queria ser como ele, ou alguma coisa nesse sentido. Ou eu quero ser diferente. Mas aí o medo é que faz toda a diferença. Porque se eu realmente tenho medo, eu continuo na mentira. Eu não vou buscar essa verdade que é Jesus. Porque a verdade é difícil de viver, padre. É muito difícil você viver uma verdade, uma justiça nos dias de hoje. Você tem que... Até porque o social não permite. Muitas vezes você pensa uma coisa e tem que dizer outra.
E isso para o cristão não é a justiça, não é a verdade, não é o que São João prega aqui. Por mais que você sofra, por mais que você seja martirizado, por mais que a sociedade não entenda, você não deve ter medo e dizer sempre a verdade. Então nós temos que aprender isso estudando muito, refletindo muito, vivendo muito o Evangelho. Principalmente as cartas de São João, que essas pérolas, né, que nos ajudam a entender melhor como viver fraternalmente com nossos irmãos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e veio exatamente essa história da verdade, né? Porque eu sempre digo para eles, nós nunca podemos ter a presunção de eu tenho a verdade. Na hora que eu tenho essa presunção, eu vou me enganar a mim mesmo e vou enganar meu próximo, né? Então a única verdade que existe é se eu amo ou não amo. Se eu amar, eu me aproximo da verdade. Se eu não amar, eu posso impor aquilo que é a minha ideia, a minha convicção em cima da cabeça de alguém. Porque é exatamente na história da igreja a presunção da verdade que cometeu muitos pecados. Muitos pecados. Muita violência. Muita violência. Muita violência. É verdade. Eu acho que isso que o senhor cita é uma coisa interessante pelo seguinte. Talvez não exista escrito mais poético do que a primeira carta de João. É um escrito bonito, é um escrito poético, mas ele traz as frases mais radicais dos ensinamentos de Jesus. Sim. Essa que o senhor citou, e a outra que eu acho talvez a frase mais violenta de todo o Novo Testamento, lá no capítulo 4. Quem não ama o seu irmão, mata o seu irmão. Quem não ama o seu irmão é homicida, é o que ele escreve na carta. Ou seja, ou eu amo, ou eu mato. Isso é uma coisa de uma radicalidade indescritível. E é exatamente o que acontece, né? Quando a gente faz a celebração da penitência no santuário, a gente passa ali no 5º mandamento. E eu sempre digo, você, graças a Deus, nunca pegou num revólver, numa faca para matar ninguém, entende? Mas, às vezes, você está sufocando a vida do outro porque você não ama. Verdade. Né? E quando eu não amo, há várias quando formas, eu odeio, né? Eu vou tirando o oxigênio vital que um ser humano necessita para viver. Desde que começou a nascer, ele brotou para a vida, ou ele se sente amado, ou ele se sente que está morrendo. Né? Porque é vital para nós. O nosso oxigênio se chama amor. E esse amor, padre, a gente vendo hoje, amar o outro, é amar os defeitos do outro. Não amar só as qualidades do outro, porque a gente busca as qualidades para amar. A beleza e outras coisas que a pessoa oferece, isso a gente é fácil de amar. Mas amar os defeitos, todos nós temos defeitos, somos humanos. Não sei. Só o amor de Deus que é diferente. Mas nós amamos, é por isso a dificuldade de amar o outro. Porque nós não amamos os defeitos do outro. Sim. Essa é a dificuldade maior de convivência, de fraternidade entre irmãos. Eu digo entre irmãos na igreja e entre irmãos na família também. Dentro da família, claro. É muito difícil. Principalmente a família. Agora, é muito importante que a gente perceba que é um amor que tem que vir para nós do Espírito Santo, né? Que une o Pai e o Filho. Porque isso não mesmo. se trata de eu ter simpatia, verdade. de eu concordar. Não se trata de eu ter um grande afeto, porque quando a gente tem afeto por uma pessoa, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, esse ágape, né? Esse desejo do bem, a palavra cuidado para mim durante a pandemia foi uma maravilha, né? Falei, o verbo amar está traduzido para cuidar. Eu cuido, eu me preocupo. Eu cuido. Eu presto atenção em você. Eu quero saber como é que você está. Isso não depende se você é simpático ou antipático, tem a minha filosofia ou tem outro modo de pensar. Eu cuido, eu quero saber se você está bem, sentiu alguma dor na garganta, está com algum probleminha, né? É verdade. Eu acho que são coisas que nós deveríamos entender, além daquilo que são simpatias e antipatias, pensamentos que se concordam, que se discordam. Isso é tudo secundário, diria Jesus, né? Estamos terminando o programa Deus é Amor. Quero que cada um de vocês comente para a gente poder... Essa afirmação
fundamental de São João. Deus é amor. Ele chegou a uma conclusão na vida dele, já estava velhinho, estava terminando os dias dele, e ele grita para todo mundo, Deus é amor. E disse que ele repetia isso para as comunidades o tempo todo. Faça um sermão, João. Deus é amor. O que vocês diriam para a gente poder encerrar o programa? Quando você fala Deus é amor, eu lembro do finalzinho da carta, quando ele diz, olha, eu estou mandando essa carta para vocês, mas eu vou falar pessoalmente. Porque é melhor a gente sentar e conversar. Sim. Não é? Então, eu acho que João nos dá uma ideia assim, muito forte do que a gente vive aqui. Não é? Sentar e conversar. Na família, também. Sentar e conversar é muito melhor. Obrigado você. Deus é amor. Eu acredito, viu, Padre Ulisses, que a gente pode chegar a ter uma profunda experiência de Deus. Sim. E o que ele está nos ensinando é, se você quiser experimentar Deus concretamente na sua vida, ame. Mas ame pessoas concretas. Porque Deus é amor. Então, é um grande mentiroso aquele que diz que ama a Deus que nunca viu, mas é incapaz de amar o seu irmão, sua irmã, com quem convive diariamente. Se nós quisermos chegar a Deus, nós temos que amar o próximo. Exatamente. Deus é amor. Guarde no seu coração, viu? Deus é amor. E para provar esse amor a Deus, ame o seu próximo e Deus se sentirá amado por você. Pode ter certeza disso. E Ele vai penetrar aí profundamente no seu ser e de repente vai acontecer aquilo que é o anseio de todos nós, essa comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo, e nós mergulhados nessa comunhão de amor, de vida e que vai durar por toda a eternidade. Muito obrigado, um abraço para você, até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos continuar ainda batendo um papinho sobre a segunda e a terceira carta de São João. Nossa Senhora abençoe você.